Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Eu sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia hoje. A professora Silene foi curtir o carnaval. Brincadeira, gente. Vamos tentar nos animar um pouquinho aí, né? Nessa terça de carnaval, procurar ânimo em algum lugar. Mas especialmente hoje, nós vamos dar essa aula. Próxima semana, a Silene está aqui, tá bom? Nossa aula de hoje será: Estou em casa, mas vou entrevistar. Tema da aula: roteiro para a produção de entrevistas. A habilidade para a Andreia, por favor. Olá, bom dia, 8º ano, bom dia, professores e alunos. Hoje aqui vou fazer aula com vocês, tá? Objetivos da aula, vamos lá? Conhecer os principais objetivos da entrevista no seu contexto de produção e funcionalidade, desenvolver o pensamento crítico e investigativo, organizar um texto baseado nos dados coletados a partir do roteiro e da realização da entrevista e produzir uma entrevista. Vamos agora a uma acolhida. Eu estou certamente revendo os alunos do ano passado, né, Elaine? Sim. Legal, hein, gente? Por favor, coloquem aqui um oizinho para mim, aí os que já eram do ano passado, hein? Vamos lá. Vamos de chat, então. Se você pudesse entrevistar alguém, quem seria? Por quê? Pode ser um parente, um amigo, alguém famoso, um personagem da TV, sei lá, inventem um super-herói. Respondam aí para mim, 2 minutinhos. Acho que é melhor voltar um pouquinho no slide 4, só para colocar os objetivos para os professores, por favor. Olá, profs. Deem um print, por favor. Ok. Pronto. Então, vamos lá, Elaine. O que nós temos de respostas aí? Meu pai, pois ele é muito crítico. A Maria Carol. Minha prima Luana. O Alisson entrevistaria o Neymar. A Graziela, a banda Melim. Vamos ver. Eren Tatakai. Não conheço. Também não. Conta aí pra gente quem é. Minha mãe. Tony Stark, porque ele fez os filmes mais tops do mundo.
Minha mãe. Entrevistaria o youtuber Moncase, eu acho que é assim que pronuncia. Também não conheço. Messi, Pedro Bial, Boa. Edinaldo Pereira. Eu vou ler duas aqui, ó. Uhum. A Ana Clara colocou assim, que ela entrevistaria o cachorro dela, porque ele não fala, ela não precisaria escrever. Olha, Ana Clara, eu diria para você que respondendo desse jeito, nessa preguicinha de terça de carnaval, olha que o cachorro ia falar coisas que você não ia querer escrever, nem gostar, hein? Vamos lá. A outra colocou, a Nicole, meu tio, ele não fala português, aí não precisaria entrevistar. Nicole, não entendi. Explica direito isso daí para mim. Ele não fala português, mas porque ele não fala português, não precisa entrevistar? Ué, se você conhece a outra língua que ele fala, pode ser na outra língua, né? Então, vamos lá. Bom, vocês escolheram algumas pessoas, algumas nós conhecemos, outras não, mas tudo bem, né? Então, e quando a gente propõe, né, a gente pensa, quero entrevistar alguém, primeiro que a gente precisa ter objetivos, né, para entrevistar. Qual a minha intenção? Então, você faz uma pesquisinha na vida da pessoa. Aí, pelo jeito que eu vi na outra aula, vocês já falaram sobre o roteiro, né, dessa organização de como começar tudo isso. E, por exemplo, quando essa entrevista vai para uma mídia, ela precisa ter um peso legal assim de significado, né? Só vão colocar a entrevista de alguém que tem alguma importância, que vai agregar alguma coisa. A importância no sentido assim, pode ser cultural, pode ser em relação à ciência, pode ser em relação a alguma coisa, principalmente do momento ali, né? Que vai trazer ali pessoas ou para lerem aquilo ou para assistirem aquilo. Então tem que ser significativo o negócio, né? E para ser significativo, você precisa fazer a pesquisinha, fazer o roteiro, para que, de fato, você convença o leitor ali, né? Agrade o leitor, ok? Atividade 1, vamos lá. Daqui a pouco a gente vai falar, a gente vai fazer uma entrevista hoje, hein? Vamos lá, atividade 1. Produção de uma entrevista escrita. Elaine, você pode ler, por favor? Sim. Nessa etapa, você será desafiado a planejar, executar e produzir uma entrevista escrita em seu caderno. O primeiro passo é pensar em alguém que tenha algo a dizer para a nossa sociedade. Pode ser um parente, um amigo, alguém famoso ou não. Pense na profissão, na vida profissional e na forma como essa pessoa se comunica com outras pessoas. Pois é a partir dessa análise que suas perguntas se nortearão. Não se esqueça de que a sua temática já está pré-determinada, uma vez que o roteiro, já produzido, auxiliará na condução da realização dessa atividade de produção textual. O passo pode ir para o próximo. O passo seguinte é produzir um convite para a pessoa que será entrevistada, entregá-lo e esperar a confirmação. Após a confirmação, combine o dia da entrevista com o ou a entrevistada, prepare as perguntas que serão feitas, seguindo as regras para isso. Tome nota de todas as respostas feitas para, depois, organizá-las textualmente. Com a entrevista pronta, organize o texto com os dados coletados, leia, revise e entregue ao professor para as correções finais. O terceiro passo é a socialização com toda a turma. Ok, então, olha, nós colocamos aqui um passo a passo, né? A partir do momento que você decidiu quem você entrevistaria. Então, o que significa isso? Nós estamos considerando aqui as condições de produção, né? Quem eu vou entrevistar? Quais são os meus objetivos? Então, dependendo de quem é o meu público-alvo? Eu, sabendo do meu público-alvo, muitas coisas precisam ser estabelecidas, né, Elaine? Né? Sabendo do público-alvo, eu sei que linguagem eu vou utilizar, né? Se ela é mais ou se ela é menos informal. Eu sei o nível, então, né,
na verdade, esse nível de formalidade por conta. Se for para crianças, eu preciso falar de uma forma, né, mais simples. Se for para um adolescente, de uma forma, de repente, que até coloque umas gírias para chamar atenção, para haver aí a identificação, né? Aquela coisa da identidade, na verdade. Se for uma pessoa mais velha, vou ser um pouco mais formal, né? Então, olha só, a gente prestando atenção no público-alvo, já a gente vai... Por quê? Porque eu sempre escrevo para o outro. Eu preciso me fazer entender, certo? Então, o outro é muito importante na hora que eu vou produzir meu texto. Para quem vai isso? Então, dependendo para quem vai... Aliás, a escolha das palavras, né? Tudo vai ser diferente, certo? Então, precisa prestar atenção nisso. Elaine, esqueci alguma coisa nessa parte? Não, tudo ok. Não? Então, pensem na profissão, na vida pessoal, na forma como essa pessoa se comunica com outras pessoas, pois é a partir dessa análise que suas perguntas se nortearão, né? Então, às vezes, a gente até gostaria de perguntar determinadas coisas para determinadas pessoas, mas a gente sabe que não vai rolar, né, Elaine? Não vai adiantar eu perguntar do lugar, de repente, que eu ocupo, porque não vai sair nada para mim. Outra coisa importante, qual o seu lugar naquele momento? Você está ocupando que lugar? Ok que você é um entrevistador, mas mesmo assim, você é uma criança, você é um adolescente, você é um adulto, tudo isso também faz diferença, né? Porque, de repente, uma criança fazer determinada pergunta não soa como ofensiva, o adulto fazendo a mesma pergunta, né? Existe a questão aí de um ser puro, ser ingênuo. Então, tudo isso faz diferença. O lugar que eu ocupo e o lugar que o outro ocupa. Certo? Vamos lá. O próximo slide, que era, antes ainda, que era a continuação. Aí, o que você vai fazer? Você decidiu quem você vai entrevistar? Você já fez primeiro que você fez uma pesquisa. Bom, eu vou entrevistar esse daqui, eu acho que vai ser legal. Você precisa fazer um convite, né, para essa pessoa, porque você precisa saber se ela vai querer ser entrevistada ou não, né? Então, olha, tem um passo a passo aqui para vocês, certo? E outra, tomar nota de todas as respostas, se você estiver escrevendo, né, fazendo anotações por escrito, ou se você estiver gravando depois, que vai ser também uma outra possibilidade. Porque na hora de você escrever, de fato, seu texto, você vai poder decidir se você coloca da mesma forma como ela falou ou não, né? Porque daí entram as marcas da oralidade, né, dentro da entrevista, ok? Então, vamos lá. Atividade 2. Produção de uma entrevista gravada. Pode ir, Elaine. Nessa etapa, você será desafiado a planejar, executar e produzir uma entrevista gravada. O primeiro passo é pensar em alguém que tenha algo a dizer para a nossa sociedade. Pode ser um parente, um amigo, alguém famoso ou não. Pense na profissão, na vida profissional e na forma como essa pessoa se comunica com outras pessoas, pois é a partir dessa análise que suas perguntas se nortearão. Não se esqueça de que a sua temática já está pré-determinada, uma vez que o roteiro já produzido auxiliará na condução da realização dessa atividade de produção textual. O passo seguinte é produzir um convite para a pessoa que será entrevistada, entregá-lo e esperar a confirmação. Era 2. Atividade 2. Já Eu foi acho tudo? que está duplicado aqui. Uhum. Tá. Então, vamos lá. Ó. Nós temos a gravada e nós temos a que, de repente, pode ser só escrita. Uhum. O próximo slide, que é o slide 10, por gentileza. Modelo. Nós temos um modelo de como você pode fazer um convite, então. Deixa eu te cortar, André. Oi. O slide aqui, posso ler? Pode. Porque eu pulei. Prepare as perguntas que serão feitas, seguindo as regras para isso. E por ser uma entrevista gravada, é necessária a assinatura do termo de autorização 3. Após tudo isso organizado, combine o dia da entrevista com o ou a entrevistada, tome notas de todas as respostas feitas e não se esqueça de levar o gravador. Lembre-se de que a entrevista deverá ocorrer num ambiente tranquilo e calmo, onde tenha pouco barulho, para que se ouça com perfeição tudo o que será conversado. Após esse momento, procure editar e reeditar a gravação e entregue ao professor para as correções finais. O terceiro passo é a socialização com a turma. Então, é sempre importante a socialização,
né? Isso enriquece bastante, né, Elaine, também, essa troca com o seu colega. Aí nós temos, então, aí sim, ó, um modelo. Prezado ou prezada, aí o nome da pessoa, eu, que é o seu nome, né, aluno da escola tal, da rede estadual, convido o senhor ou a senhora tal a ceder uma entrevista explanando sobre sua carreira no dia tal, às horas, né? Aguardo confirmação, grato. Olha, tá curtinho, simples, objetivo. E aí você espera a pessoa receber isso. Isso pode estar num e-mail, né? Pode estar numa cartinha, mas também pode estar num e-mail. Né? Esse convite pode ser também entregue em mãos, não sei, depende de como você consiga fazer isso. Tá? Aí vamos lá para o próximo, que é responda no chat. Nós vamos fazer uma entrevista hoje com outro professor que está moderando a aula. Dá para o professor aparecer agora? Professor Anderson. Olá, Pro. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, pessoal aí do 8º ano, professores. Imensa satisfação de estar aqui com vocês para mais essa aula aí. Muito obrigado pela presença. Eu estava acompanhando o chat, o pessoal super afiado. Lembraram até do Edinaldo Pereira, grande nome da música. Olá, hein? O professor aqui, esse professor sabe tudo de música. A gente vai perguntar algumas coisas para eles. E eu vou iniciar, então, uma entrevista com o professor e vocês vão também colocar algumas perguntas aí no chat que para que nós possamos, então, continuar. Então, é a nossa entrevista, certo? A minha e a de vocês aí do chat, ok? Vamos começar, professor? Vamos. Está pronto? Estou pronto. Então, vamos lá. Vou para a primeira pergunta, hein? Professor, fale um pouco de sua trajetória. Esse é o professor Anderson, né? Vocês conhecem, que é o professor do Projeto de Vida, hein? Olá. Fale um pouco de sua trajetória. Como surgiu o desejo ou a oportunidade de ser professor? Então, essa aqui é uma história interessante porque, bom, eu estava com minha vida pensando o que eu ia fazer, sabe? Quando a gente termina o 3º ano, às vezes a gente fica meio, e agora? O que eu faço? Tem pessoas que já têm algo mais definido, mas eu fiquei bem, o que eu faço agora? Então, aí surgiu a oportunidade de eu fazer música. Porém, eu fiz a faculdade de música pensando em ser músico, em trabalhar com música exclusivamente. Só que o que aconteceu? Eu entrei na sala de aula, gostei do que aconteceu e eu nunca mais saí da sala de aula. Foi um projeto de vida que meio que eu entrei nele sem querer e me descobri lá dentro. Pode acontecer isso com vocês. Aconteceu comigo, professor. A mesma coisa. Eu entrei na sala de aula e não saí mais. Acho que é coisa um pouco de professor isso, hein? Deve ter Sim. Sabe um bichinho? Todo mundo diz que é um bichinho que morde e que a gente não sai mais. Isso. Né? É isso aí. Perfeito. Então, vamos lá. Outra pergunta, professor. Você já falou que não era o seu projeto de vida, mas mesmo assim Sim. acabou se tornando, né? O que você pode falar para nós a respeito, assim, qual é a importância de se ter um projeto de vida? Olha, eu acredito que é importante porque em algum momento a vida meio que vai te obrigar a fazer alguma coisa, né? Porque, e mesmo que você não faça nada, não fazer nada já é fazer alguma coisa. Então, tendo um projeto de vida, você vai saber mais ou menos onde você está indo. É aquela eu gosto de falar essa frase nas aulas de projeto de vida porque ela resume bem isso daí. A Alice do País das Maravilhas, ela chegou e perguntou para o gato de Cheshire: para onde que eu vou? Aí ele pergunta: o que você quer? O que você quer encontrar? Para onde você quer ir? Ela falou: não sei. Aí ele disse: então, se você não sabe para onde quer ir, se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, ter o projeto de vida é você ter onde chegar, você tem um caminho. Imagina que a gente é um barquinho e tendo o projeto de vida é como se você tivesse um porto em mente para você chegar lá. Embora, né, você tenha colocado
que não estivesse no seu projeto ser professor, de qualquer forma, você sabia o que você queria para você, né? Então, Sim, isso... a gente às vezes acaba encontrando, né? Entendi. Elaine, que pergunta você tem aí para a gente fazer? Qual é o maior sonho do Anderson? E se ele não fosse professor, qual seria a outra profissão dele? Bom, meu maior sonho... Olha, eu gosto muito de história. Eu sou realmente apaixonado por história. Então, provavelmente, eu me sentiria muito realizado se eu encontrasse algo, por exemplo, se eu conhecesse diversos países assim que têm acontecimentos que me chamaram a atenção em algum momento que eu estava estudando. Por exemplo, conhecer as ruínas de Roma, conhecer as pirâmides do Egito, conhecer a Grande Muralha da China, essas coisas assim me fascinam. Legal. Desculpa, eu esqueci a segunda Pode falar. pergunta. Oi? Eu esqueci a segunda pergunta. Se você não fosse professor, qual seria a sua outra profissão? Nossa. Essa é difícil. Talvez eu seria só músico, ou eu tentaria viajar e tentar buscar alguma coisa relacionada à história também, arqueologia e coisas nesse sentido. Tá. Professor, deixe claro para nós, qual a sua formação? Porque eles estão fazendo umas perguntas aqui que eles não estão entendendo exatamente. Pode falar para nós, qual a sua formação? Tá, então, a primeira formação que eu fiz foi educação artística com habilitação em música, porque antigamente, quando você fazia a faculdade de arte, você fazia dentro de alguma área, dança, música, artes visuais e teatro. Então, eu fiz artes visuais baseado em música. E depois, agora, ano passado, eu terminei história, que já era uma paixão desde criança, e aí eu consegui juntar as duas paixões, porque música e história acabam tendo algumas coisas a E esse violão aí atrás, professor? Conte então, sobre ele. Ele sempre esteve... Ele sempre esteve com você? Eu ganhei quando eu estava na faculdade já. Porque antes de entrar para a faculdade, eu tinha um violão bem velhinho, coitado. E uma vez eu estava brincando com o meu irmão e eu quebrei o violão no meu irmão. Aí eu precisei de outro instrumento e eu acabei ganhando só quando eu estava mesmo na faculdade. Mas quando você começou a tocar violão? Quando você começou na música? Então, eu entrei na música por culpa da escola. Oba! Eu tinha um grupo de amigos e eles eram bastante amigos meus e eles gostavam de música, certo? Uma professora de ciências falou assim, vocês vão fazer um trabalho sobre meio ambiente e é um trabalho em grupo. E a gente conversando lá e perguntamos, viu, professora, a gente pode fazer esse trabalho apresentando em forma de música? E ela falou, tudo bem. Então a gente começou a ensaiar, a gente não sabia quase nada de música, a gente ficava tocando dão, dão, dão e fazia só uns sonzinhos lá. E aí o que aconteceu? A gente se apresentou na escola, a gente gostou daquilo e no fim aquela banda para apresentar o trabalho de escola se tornou a primeira banda que eu tive, que se chamava Curto Circuito. Justamente porque a guitarra dava choque na gente. Ok. Então, alunos, vejam só, olha que interessante. E acho que é sempre assim, eu vou falar isso porque há sempre um professor aí, há sempre a escola por trás de uma revelação aí de talentos. Sim. Né? É nesse momento que a gente dá a liberdade, né, para eles se expressarem, né, e que eles aceitam o desafio, a gente começa a reconhecer, a gente começa a identificar outras habilidades, né? Foi o seu caso, né, professor? Muito interessante. Sim, isso, viu? Muito interessante. Elaine, tem mais? Tem. Eles estão super curiosos de saber como ele veio parar no Centro de Mídias. Como eu vim parar no Centro de Mídias? Isso. Foi assim, teve o chamamento para os professores e assim que entrou a pandemia, que as escolas fecharam, eu falei, eu vou tentar começar a fazer algumas aulas aqui para o pessoal continuar estudando.
Aí eu comecei a gravar vídeos. E aí eu fiz o meu canal no YouTube, que tem o mesmo nome que eu. E eu falei, nossa, eu gostei disso, é bem interessante. Aí quando surgiu o chamamento, eu falei, por que não? Por que não? Aí eu me inscrevi. E nisso tiveram as entrevistas, as fases e tal. E hoje eu estou aqui. Muito bom, professor. E tem contribuído muito com o Centro de Mídias, que a gente sabe. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Mais, Elaine, mais alguma? Sim, eles querem saber qual a banda ou um cantor específico que ele mais gosta. Bom, nossa, é que eu sou, como a gente fez nas aulas de arte, né, eu comentei com vocês, eu sou bastante eclético. Eu escuto, por exemplo, esses dias eu estava escutando Chorinho no carro, hoje eu estava escutando Bring Me The Horizon, que é uma banda que faz uns sons meio mistura eletrônico com rock, mas aí de vez em quando eu estou ouvindo rap também, escuto Racionais. Então é difícil para mim citar um único artista. Se fosse para citar uma banda, eu citaria a banda Gabiroba. Ok, vamos lá. Gente, olha, nós temos um monte de perguntas aqui, professor, mas não temos mais tempo. Então acabou, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. E obrigado aí, pessoal do chat. Vocês estão demais. Fico muito feliz. Obrigada, Pro. Boa terça de carnaval para você. Para vocês também. Vamos lá. 8º ano, professores, o nosso tempo acabou. Nós tínhamos até um modelo de termo de autorização para passar para vocês, mas deem uma olhadinha aí, então, nos slides, para você também não ter problemas depois com a pessoa que você entrevistou, não ter problemas, né, com voz, com imagem e tudo mais. Ok? Muito obrigada. Elaine, muito obrigada. Eu que agradeço a Andréia, a equipe, pais, professores, todos. Avaliem a aula, por gentileza. Um beijo para vocês. Até a próxima aula.